Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Um autor que me ajudou bastante foi o Greg Allison, com a sua obra 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, publicada pela Edições Vida Nova. Tem um outro autor que eu vou citar durante a mensagem. Irmãos, eu quero trazer nesta manhã, neste momento do nosso culto, uma palavra de alerta, uma palavra de advertência. Eu quero falar com vocês sobre o juízo final. Então vamos ler Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O juízo final é o futuro veredicto, público e universal, proferido por Cristo, no qual ele avaliará todos os seres humanos e angélicos também. Esse evento ele é chamado aqui de o julgamento do grande trono branco. O trono branco é a suprema instância do universo. Eu chamaria de STU, Supremo Tribunal do Universo. Muito acima da ONU, muito acima do Vaticano, e muito acima do STF. Aliás, o STF, ultimamente, né, por causa de várias pessoas lá, está na corda bamba, né? Mas esse tribunal aqui é o STU, Supremo Tribunal do Universo. Diferente do julgamento pessoal que ocorre quando nós morremos, que a Bíblia chama de o Tribunal de Cristo, o juízo final será um veredicto público e abrangente a humanidade de todas as épocas. Cristo executará o julgamento, mas seus seguidores também participarão. Nós vamos participar. Todos os seres humanos serão julgados. Graus de recompensas diferentes serão concedidos aos crentes e graus de punição diferentes serão dados aos incrédulos. Os seres angelicais serão julgados. Cristo será justo e imparcial no julgar. E a sentença que será proferida no juízo do trono branco, ela será final e eterna. Não haverá mais apelação. Não haverá a quem apelar. Então, quando a sentença for dada, no julgamento do trono branco, é final. Não há mais o que se fazer. Cumpra-se e mais nada. Eu sei que esse tipo de mensagem hoje, ela não é muito bem-vinda em muitos lugares, e muita gente não gosta desse tipo de pregação. Aliás, muita gente preferiria ouvir: você vai prosperar muito, você vai conquistar muito, você vai comer o melhor da terra, você vai usar roupa de grife, você vai ter carrão, mansão e tudo isso. Essa é a pregação com a qual convive muito bem uma boa parte do mundo evangélico. Mas nós não estamos aqui para massagear o nosso ego, e nem para sermos enganados por lisonjas. Nós estamos aqui em busca da verdade da palavra de Deus. Porque essa é a palavra que liberta, que corrige a rota na nossa vida. O juízo final, ele aparece, por exemplo, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 até o 46, quando o Senhor vai reunir as nações. E ele vai separar o bode das ovelhas. As ovelhas estarão à sua direita e os bodes estarão à sua esquerda. E vocês conhecem o texto: eu tive fome, me deste comer, dirá para as ovelhas à sua direita,
Eu tive sede, me deste de beber, estava doente, você me visitou, ou preso e você me visitou. E depois ele dirá para os bodes à sua esquerda, né? Ide malditos para o fogo eterno, porque eu tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer, enfermo, não foste me ver, preso, não foste me visitar, e assim por diante. Nós vamos encontrar também em João capítulo 5, versículo 22, essa declaração de Jesus: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Ainda em Atos 10, versículo 42, Pedro, lá na casa de Cornélio, ele fez essa declaração: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Agora veja, em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, quando Paulo estava no Areópago de Atenas, cercado da filosofia grega e dos seus protagonistas, Paulo fez a seguinte declaração: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena, ele não sugestiona, não é uma sugestão, ele nem, olha, seria bom, né? Não é isso. Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu acho muito importante que a ressurreição de Cristo aponta para o juízo final. Esse homem que ressuscitou, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, é ele quem vai julgar o mundo. Pilatos não tinha noção disso, nem Herodes, nem o governo central de Roma tinha noção disso, mas era o que Deus estava fazendo e é o que ele fará. Todos os seres humanos são julgados quando morrem, mas esse julgamento é pessoal e não público. Então, quando você e eu morrermos, nós seremos julgados lá no tribunal de Cristo. Vamos ver como é que o Paulo usou o seu tempo, vamos ver como é que o Paulo usou suas palavras, como é que ele controlou o seu olhar, como é que ele usou o dinheiro, como é que ele tratou a esposa, filhos, os irmãos da igreja, como é que ele cuidou das ovelhas, ele cuidou, estava bem intencionado, a motivação estava correta. E isso nós vamos passar por isso, todo mundo vai passar. E você também vai para o tribunal de Cristo. Não para julgar a nossa salvação, porque ela já está definida, mas para a recompensa, para galardão. Então, nesse caso, o Senhor determina seu destino temporário como pessoas incorpóreas, sendo que os crentes vão para o céu para estarem com Cristo e os incrédulos vão para o tormento no inferno. E Hebreus 10 diz que os ímpios estão numa expectativa horrível de juízo. Eles sabem que não haverá mais o que fazer, mas que eles ainda passarão pelo juízo final. O juízo final será um evento público. Jesus vai jogar tudo no data show. E deve ser um data show enorme, né? Vai jogar tudo lá. Cristo julgará todos os seres humanos e seres angelicais e os enviará para o seu destino final e eterno. Vários teólogos acreditam que o juízo final ocorrerá no final do milênio, que é o reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Depois que Satanás fizer o seu último esforço desesperado e for definitivamente derrotado, Cristo executará o julgamento final. No julgamento do grande trono branco, o juiz será o próprio Cristo. Essa é a prerrogativa, o direito que lhe foi outorgado por Deus Pai. Cristo vai envolver seus seguidores nesse julgamento final, uma tarefa para a qual eles estarão preparados, capacitados. Nós vamos participar do juízo final. Eu creio que uma das formas, isso aqui é uma especulação, não estou ensinando isso como verdade, mas eu creio que basta Nero
olhar para o apóstolo Paulo, ali Paulo já julgou. Basta Herodes e Herodias olharem para João Batista e eles certamente sentirão a convicção e se lembrarão do que fizeram. Então, nós participaremos do juízo. Todos os seres humanos serão julgados e Cristo emitirá as sentenças. Os justos receberão a justiça divina remunerativa. A justiça divina para nós será remunerativa. Isso vem de remuneração. Tá? E essa remuneração é com a vida eterna. E os salvos receberão graus de recompensas de acordo com as suas obras. Os injustos experimentarão a justiça divina retributiva. O Senhor vai retribuir. Eles aprontam o máximo que eles quiserem, pode aprontar. E Eclesiastes fala isso. Aí, garoto, e aí, jovem, alegra-te, aproveita a vida. Isso mesmo. Peca, deita e rola. Mas não se esqueça, Deus trará a juízo. Tudo isso. Os ímpios receberão a punição consciente e eterna e serão submetidos a graus de castigo de acordo com as suas obras. Os seres angelicais serão julgados e os salvos participarão dessa avaliação. Paulo fala sobre isso. Vocês não sabem que nós havemos de julgar os anjos? Esse julgamento pode abranger tanto os anjos bons, para recompensá-los pelo seu serviço, quanto os anjos maus ou demônios, para puni-los por sua maldade. Outros teólogos pensam que só os anjos maus serão julgados. Cristo, o juiz, será justo e sábio e equânime. Isso é, Cristo vai julgar com serenidade, com equilíbrio, com sabedoria. Ele não estará lá no trono do universo julgando tudo o que se passou, em todo lugar, em tudo. Ele não estará lá nervoso, com medo de alguém. Eu vou condenar alguém, será que vai se voltar contra mim? Não existe isso. Ele é a autoridade suprema. E ninguém nem se aproxima dele em termos de autoridade. Cristo é incomparável na autoridade. Então ele não mostrará favoritismo, nem será enganado por aparência ou desempenho. No tribunal muitas vezes acontece isso, a pessoa se faz de vítima, sofrida, né? Vai mal vestida, para mostrar isso e aquilo, para enganar o júri, tudo isso. Mas com Jesus não vai ser possível, né? Ele não será enganado por aparência ou desempenho. Seu julgamento tem autoridade total e será final e eterno. Sua sentença permanecerá para sempre. Não haverá mais apelação. Existe base bíblica para tudo isso? Com certeza. O Antigo Testamento fala sobre o juízo final, muitas vezes associado ao dia do Senhor, como aparece em Joel, capítulo 2, versículo 1. O dia do Senhor está próximo, que é um dia de juízo. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, diz: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. O juízo final envolve tanto a destruição divina, como aparece em Ezequiel 30, versículo 3, como a vingança divina. E isso está em Joel capítulo 1, versículo 15, que diz: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. E o Novo Testamento, ele continua com o mesmo tema. Com a primeira vinda de Cristo, os últimos dias começaram, como aparece em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho. Pentecostes iniciou esse período de últimos dias, como aparece em Atos 2, a partir do versículo 17. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro estava citando o livro de Joel. E também os últimos dias
São dias extremamente conturbados, como aparece em 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Os últimos dias revelam apostasia, e nós vemos isso hoje dentro da igreja evangélica. Eu poderia citar para vocês vários pastores hoje apóstatas, que se apostataram da fé e que ao invés de pregar a palavra de Deus, passaram a atacar a palavra de Deus. E eles fazem isso como instrumentos de Satanás. E nós vamos encontrar ainda em 2 Timóteo 3:1 que nos últimos tempos virão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, né? Assim, o dia do Senhor se refere ao futuro, tanto em relação à salvação, como está em 1 Coríntios 5:5, quanto em relação à destruição, como aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 1 a 11. Tanto os crentes quanto os incrédulos, todo mundo, crentes e incrédulos, experimentam alguma medida de juízo divino aqui na terra. Quando os crentes são justificados, Deus os declara não culpados, nós somos declarados justos. Então ele profere um veredicto antecipado antes do julgamento final. Então, quando nós formos para comparecermos no grande trono branco, no juízo final, nós vamos aparecer lá como salvos, como os remidos. Nós vamos aparecer lá como testemunhas, né? Deus os declara não culpados, justos. E ele profere um veredicto antecipado, como está em Romanos 4:25, que diz: Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E os crentes nunca entrarão em condenação, como está em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque essa é a preocupação de alguém que vai comparecer num julgamento, num tribunal. O juiz vai me inocentar? Ele vai me condenar? Essa sentença vai ser muito pesada? Como é que vai ser isso, né? E o advogado do cliente, nem ele sabe informar direito muitas vezes. Mas nós iremos para este tribunal sossegados, tranquilos, sabendo que nós não seremos julgados, porque os nossos pecados já foram julgados na cruz, através do Senhor Jesus. Como vale a pena crer em Cristo. Agora, os incrédulos estão encrencados. Eles já vivem sob uma sentença divina de condenação. É o que está lá em João capítulo 3, versículo 18, né? Aquele que não crer já está condenado. Mesmo quando tem uma vida fácil, a advertência continua em Romanos 2:25, que diz assim: mas por causa do teu coração duro e impenitente, acumulas ira sobre ti no dia da ira, quando o justo julgamento de Deus será revelado. Então, irmãos, um julgamento sério, muito grave, chegará no dia do Senhor. O dia do Senhor tem o seu ápice no julgamento do grande trono branco de Cristo. O próprio Cristo é aquele que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Eu li aqui agora há pouco Atos 10:42, mas eu vou citar só o primeiro versículo de 2 Timóteo capítulo 4. Eu solenemente te encarrego, Timóteo, diante do Senhor, né? Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então Paulo lembra a Timóteo: o Senhor Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Ele julgará todos os seres humanos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, versículo de 6 a 8. O julgamento de Cristo será aplicado aos vivos e aos mortos, aos crentes e aos incrédulos também. Agora, o crente herda a vida eterna e não vai para julgamento, de acordo com João 5:24. Em verdade, eu digo a vocês: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso é muito importante. Com a justiça remunerativa divina, os crentes serão recompensados em diferentes graus. Alguns aqui, o prêmio vai ser bem pequenininho, né? Talvez até eu seja incluído nisso. Jesus tenha misericórdia de mim, quero ganhar um prêmio melhor. Alguns aqui estão bem fraquinhos na remuneração. Outros estão a conta está muito boa.
né? Então, irmãos, nós nos esforçamos não para ser salvo, mas para receber galardão, a recompensa do Senhor. Então nós vamos ver isso aqui também acontecendo, né? Boas obras feitas para a glória de Deus e por amor a Deus serão recompensadas. Olha o que diz 2 Coríntios 5:10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. As más obras feitas na carne e para a autopromoção resultarão numa diminuição da recompensa. E Paulo fala sobre isso, eu não vou elaborar sobre isso aqui, porque tomaria muito tempo, mas em 1 Coríntios 3, versículo de 12 a 15, ele cita as nossas obras, como elas serão provadas. Então, existirão obras de ouro, de prata e pedras preciosas, que são metais nobres, que é mais difícil ser destruído pelo fogo. Mas também existirão obras de madeira, feno e palha. E vocês sabem como é que o fogo pega nesses materiais. Então, se a sua obra resistir, se a sua obra for ouro, prata e pedras preciosas, você vai receber um galardão maior. Agora, se a sua obra for madeira, feno e palha, vai desaparecer. Mas mesmo assim você vai ser salvo. O texto diz isso, Paulo diz isso no texto que eu citei. No caso dos incrédulos, sua falta de fé em Cristo leva à condenação, como está em João capítulo 3, versículo 1, e que diz que não apenas eles estão condenados, mas que a ira de Deus permanece sobre eles. Então a gente tem que levar a sério a palavra de Deus e saber que Deus está com raiva de muita gente, que Deus está irado com muita gente. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus não pode ver alguém praticando um ato de pedofilia, ou assassinando, ou roubando, ou mentindo, e dizer, isso não é nada não. Isso aí a gente releva, isso aí a gente passa por cima, lá na frente vai estar melhor. Cada pecado é uma abominação, cada pecado aumenta a ira de Deus contra as pessoas. E uma das formas de Deus manifestar sua ira sobre as pessoas, sobre os incrédulos, é fazendo-os pecar mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Mas quem é impuro, pratique mais impureza ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda, porque aí a sua cota, a sua sentença estará aumentando cada vez mais. Eles serão sentenciados, os ímpios serão sentenciados a uma punição consciente e eterna, né? E como parte da justiça divina retributiva, Deus vai retribuir. Eles experimentarão graus de castigo de acordo com as suas obras, uma condenação muito maior, como está em Lucas 20, versículo 47. E para alguns incrédulos, e um dia de juízo mais tolerável para outros. Desculpe, acho que ficou truncado isso aqui, mas deixa eu elaborar melhor, né? Então, eles experimentarão graus de castigo de acordo com as suas obras. Uma condenação maior, muito maior, como está em Lucas 20, 47, para alguns incrédulos, e um dia de juízo mais tolerável para outros. Haverá graus de punição também para os ímpios. Isso está em Mateus 11, versículo 22 e 24. Este juízo ocorrerá no final do milênio. Essa é uma corrente. Tem outras correntes. E eu quero passar aqui uma orientação para vocês. Não fique encrencado, não fique criando encrenca por causa de escatologia. Mas Jesus vai vir antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. O milênio vai ser, ele vem antes do milênio, depois do milênio, não vai acontecer milênio coisa nenhuma. E assim, não vale a pena. Ninguém resolve essas coisas. E essa discussão é eterna. Não tem jeito. É a mesma coisa que querer discutir o sexo dos anjos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vale a pena ficar gastando tempo com isso. E eu, lá atrás, quando eu era solteiro ainda, começando a pregar, eu gostava muito de escatologia, né? E eu vivia nas igrejas, eles me convidavam. Eu dividia minhas palestras em 4 partes, né? Eu dividia a volta de Cristo, a grande tribulação, o milênio e o juízo final. Quando eu terminava as minhas palestras, só havia discussão. É uma turma discutindo aqui, outra discutindo ali. Eu falei, bem, eu vou parar com isso, porque não chega a lugar nenhum.
Agora, o importante é estarmos preparados para a sua volta. Esse é o mais importante, estarmos preparados. E se Jesus tardar, se ele demorar mais um pouco, nós vamos. De todo jeito nós vamos nos encontrar. Ou ele vindo, ou nós indo, o encontro está marcado. Esse é muito importante. Então eu não vou ficar perdendo tempo com isso e com aquilo, tantas nuances, como é que os calvinistas pensam, os arminianos pensam, os pentecostais clássicos, os neopentecostais. Aliás, os neopentecostais nem querem que Jesus volte. A vida aqui está boa demais. Nós temos que faturar mais, nós temos que continuar comendo o melhor da terra. Se Jesus voltar, vai até estragar a nossa vida. Então a turma da teologia da prosperidade é assim. Mas nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo virá novamente e reinará na terra durante o milênio. No final do milênio, Satanás travará uma última batalha, mas ele será derrotado. Está lá no capítulo que eu li, só que eu não li esses versículos, estão lá nos versículos de 7 a 10. Cristo então executará o juízo final. Deus julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Basta olhar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ou Romanos 2, versículo 11. No julgamento do grande trono branco, os juízos de Cristo serão verdadeiros e justos. Todo juiz na face da terra, quando ele se senta para julgar, ele corre o risco de errar no julgamento. Ele corre o risco de errar na sentença. Ou ir além, ou ficar aquém, ou não tem todas as informações, mas o juízo de Cristo serão verdadeiros e justos. Ele não julgará com base na aparência, porque o próprio Jesus disse em João 7,24, não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. E nem será enganado por algum fingimento. Como eu já disse aqui anteriormente, Jesus detesta o fingimento. Isso aparece em Mateus 6, versículos 1, 5, 16 e 18. Olha, aqueles que vão jejuar, né? E eles então se vestem de saco e querem ficar mais feios para jejuar. Ou aqueles que vão para a praça, né? Vão orar, né? E tudo isso, Jesus chama isso de hipocrisia. E chama essa turma de hipócrita. O julgamento do grande trono branco é final e eterno. Será o último julgamento divino. O veredicto dado permanecerá para sempre. Os iníquos irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 46. O terrível destino dos ímpios deve estimular a igreja a compartilhar o evangelho com os incrédulos. Porque em Romanos 10, a partir do versículo 13 até o 17, diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se eles não conhecem, se eles não ouviram? Então por isso é importante pregarmos o evangelho. E aí no versículo 11 fala bem explicitamente sobre o grande trono branco. A cor ela simboliza justiça, santidade e pureza. O fato do trono ser grande, o tamanho do trono, fala da majestade de Deus e da dimensão da sua autoridade. É um trono muito grande. Aliás, quando eu estive na capela de Westminster, na abadia de Westminster, em Londres, há alguns anos, então tem um momento que você vê a cadeira da coroação de um rei na Inglaterra ou de uma rainha. E essa cadeira de madeira, ela tem sido usada nos últimos 400 anos. E ela fica guardada. Fica lá, você vê através do vidro. Então, o guia nos informou. Olha, quando a rainha Elizabeth morrer, essa cadeira vai ser tirada daqui para o príncipe Charles sentar nela, ele vai ser coroado. E agora, quando ele se for, vai ser o príncipe William, se tudo der certo, e assim por diante. E depois do príncipe William será o príncipe Jorge, se tudo der certo. Agora, o trono de Deus é um trono firme, é um trono eterno,
É um trono que não corre riscos. E quando Jesus se assentar no trono, será um julgamento perfeito. Ninguém na condenação eterna vai poder dizer, mas ele não prestou atenção naquilo. Mas ele esqueceu daquilo outro. Mas aquilo lá ele não falou. Mas ele não ouviu o que eu disse. Não, não tem isso. Será um julgamento perfeito. Será um julgamento perfeito. Então nós vemos isso, né? O tamanho do trono fala da majestade de Deus e da dimensão da sua autoridade. O juiz é o Senhor Jesus. Está lá em João 5, 22, versículo 27. Nada escapa dos seus olhos e do seu conhecimento. Versículo 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Um autor chamado H.L. Wilmington, ele diz que os livros são, primeiro, o livro da consciência, como está em Romanos 2,15. E embora a consciência ela não seja um guia seguro, né? Ela não seja infalível, o ímpio será julgado pelas vezes em que ele violou a consciência deliberadamente. Outro livro que aparece é o livro das palavras, como está em Mateus 12, versículos 36 a 37. Digo-vos de que toda palavra frívola, né, que proferirem os homens, dela dará conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Todos os debates políticos, vai aparecer no juízo final, vai. Todas aquelas trocas de delicadezas, né, aquelas trocas de amores, de júrias e tudo isso, entre o Pablo Marçal, o Boulos, e o Datena, e o Nunes, todo mundo. Isso tudo vai aparecer no juízo final. Tudo que está acontecendo na América do Norte agora, a Kamala Harris, o Trump e a turma toda comentando e comentando. Há muita leviandade, há muita palavra enviesada, que desonra a Deus, que é contra a palavra de Deus. Os livros vão se abrir e a surpresa vai ser grande. Eu falei isso? Não, eu nunca falei isso. Não, isso eu não falaria. Então vamos ver o vídeo. Passa o vídeo. Não vai ter jeito. Hoje nós já não tem jeito, a internet não perdoa. Com essa frase, a internet não perdoa. E lá, o sistema do céu está muito na frente, muito além, muito mais aperfeiçoado. É incrível. Então, assim será. E também haverá o livro dos segredos. No dia em que Deus, olha o que diz Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. E ainda diz uma outra parte aqui, em Eclesiastes 12:14, né? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tem aquela expressão, levar o segredo para o túmulo. Não para no túmulo. A coisa vai muito além do túmulo. Quantos segredos no STF, no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil? Quantos segredos no Planalto, no Congresso, na ONU e por toda parte? Quantos segredos nas igrejas, nos ministérios, com pastores e com muita gente? Quantos segredos na grande mídia? Tudo virá à tona, não vai ter como esconder. E depois tem o livro das obras, de acordo com 2 Coríntios 11:15, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E isso está em Mateus 16:27. Em 2 Coríntios 11:15 diz, e o fim deles será conforme as suas obras. A expressão grandes e pequenos é que ninguém é tão importante que possa escapar desse julgamento. E ninguém é tão pequeno que possa passar desapercebido. Mas eu não fiz nada, né? Eu só roubei um docinho.
Eu só entrei ali nas lojas Mel e peguei uma coisinha lá, então não tinha valor quase nenhum. Tem gente que faz assim, né? Ouvimos falar a história de um rabino que estava roubando gravatas numa loja, né? Uma coisa assim. Então tudo isso, mas isso aí Deus não vai ligar. Tudo será trazido. O estado eterno perfeito não vai acabar. O trono branco não vai terminar. O juízo não terminará sem que tudo, nos mínimos detalhes, seja tratado. Não se trata aqui da salvação pelas obras, pois isso contradiz a Escritura em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, mas essa fé é demonstrada pelas obras que ela produz. Quanto ao livro da vida, há várias referências sobre ele. Por exemplo, em Êxodo 32, versículo 32 a 33. Salmo 69, versículo 28. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Filipenses 4, versículo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5 e outros textos. E agora nós chegamos nos versículos de 13 a 15. João menciona o mar, a morte e o inferno, para mostrar a universalidade do julgamento. O Hades é o lugar do ímpio após a morte, de acordo com Lucas 16, versículo 23. O rico que não queria nada com Lázaro, ele morreu e foi para o Hades, para um local de tormento. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15 e 26. A morte continua sendo nossa inimiga. Eu não conheço ninguém que faz amizade com a morte. Eu e a morte ficamos amigos. Agora já posso viver mais sossegado. Não, a morte não faz amizade com ninguém. Ela é inimiga. E sempre será, até ela ser eliminada, quando nós não convivermos mais com a ideia da morte, nem com a lembrança da morte. Todos os que não tiverem seus nomes registrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E de novo quero encerrar essa parte dizendo, apesar de muita gente não gostar desse tipo de pregação, mas Jesus falou sobre isso, a Escritura fala sobre isso, e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Que Deus abençoe a todos nós com essa mensagem.